Que o seu dia e a sua semana sejam repletos de bênçãos e paz. Hoje, vamos mergulhar de cabeça em um dos textos assim mais difíceis, mais honestos e, por que não dizer, desconfortáveis que existem sobre a experiência humana. O capítulo 10 do livro de Jó. A nossa missão aqui é tentar entender a queixa de Jó não como um deslize na fé, mas como a expressão mais crua, mais visceral de alguém que se sente esmagado por uma dor que não faz sentido e que vem daquele que deveria ser a fonte de todo o sentido, né? O próprio Criador. Para essa conversa, a gente tem o texto da Nova Almeida Atualizada e também as notas da Bíblia de Estudo Holman. E é fundamental a gente se situar no estado em que Jó se encontra. Ele não está apenas tendo um dia ruim. Ele perdeu os filhos, perdeu toda a fortuna e agora está coberto de feridas da cabeça aos pés. E os amigos que vieram para consolar acabaram se tornando, na verdade, acusadores. Então, quando Jó abre a boca no capítulo 10, ele está no fundo do poço. E está falando com o único que ele acredita ser um responsável por tudo aquilo. E o que sai, olha, não é uma oração de súplica. É quase uma intimação judicial. Exato, uma intimação. O capítulo já começa com um soco no estômago. A frase, estou cansado de viver. Isso vai muito além de uma tristeza. É um esgotamento da alma, um cansaço de existir. E a partir daí ele toma uma decisão bem clara. Darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. É como se ele dissesse, cansei. Cansei de tentar ser piedoso, de procurar uma razão nobre para isso. Agora eu vou ser honesto. E essa honestidade é brutal. Ele imediatamente se dirige a Deus, mas não com reverência, e sim com a exigência de um réu. Não me condenes. Faz-me saber o que tens contra mim. Pensa no que isso significa. Ele não está pedindo misericórdia, ele está exigindo transparência. É como se ele estivesse num tribunal olhando para o juiz e dizendo, quais são as acusações? Eu exijo ver o processo contra mim. Mas essa exigência, isso não é incrivelmente ousado? Quase como, processar Deus? Num mundo onde a relação com o divino é de submissão, ele tá exigindo os direitos dele. É extremamente ousado. Ele está usando a linguagem da justiça, que deveria ser o domínio de Deus, para questionar o próprio Deus. O próprio Deus. E ele continua essa inquisição com uma série de perguntas retóricas que são, na verdade, acusações afiadas como navalhas. Ele pergunta, será que tens prazer em me oprimir e em favorecer o conselho dos ímpios? E logo depois, por acaso tens olhos de gente? Ou vês tu como vê uma pessoa? É uma provocação direta, ele está dizendo, o seu comportamento não parece divino, parece mesquinho, parece humano, você está agindo com a visão limitada e parcial de um mortal. Exatamente. As notas de estudo Holman, elas destacam justamente isso, que Jó está acusando Deus de agir com uma perspectiva falha, limitada, quase como se Deus estivesse sofrendo de uma miopia moral. É uma acusação de que o comportamento de Deus não condiz com seu caráter. A coragem, ou o desespero, para dizer isso é algo monumental. E tudo isso culmina no versículo 7, que para mim é o ápice da tragédia dele. Ele olha para Deus e diz, bem sabes que eu não sou culpado. Todavia, não há ninguém que possa me livrar da tua mão. Nossa, essa frase é de uma impotência absoluta. É a consciência de que a verdade está do lado dele, mas a força não. Eu sou inocente, você sabe que eu sou inocente, e ainda assim eu não posso fazer nada contra você. É a definição de estar encurralado. É o paradoxo de ter a razão, mas não ter o poder. Ele ganha o argumento moral no tribunal da própria consciência, mas perde no tribunal da força bruta. E essa sensação de impotência o leva a mudar completamente de estratégia no trecho seguinte. Sim. Depois dessa confrontação tão direta, a gente esperaria que ele continuasse nesse tom, né? De acusação. Mas ele dá uma virada de 180 graus, o que eu acho fascinante. Ele para de agir como réu no tribunal e passa a argumentar do ponto de vista da criação. Ele começa a lembrar a Deus, em detalhes, do cuidado que ele teve ao formá-lo. É uma mudança de tática brilhante. Ele sai da linguagem jurídica e entra na linguagem do artesão, do artista. Ele diz,
As tuas mãos me o plasmaram e me fizeram. E lembra-te de que me formaste como em barro. Ele está evocando a imagem de um oleiro, sabe? De alguém que investiu tempo, cuidado, intenção na sua obra. E as imagens que ele usa são tão físicas, tão íntimas. Eu confesso que a metáfora que vem a seguir sempre me chamou muita atenção. Não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo. É tão estranha e visceral. Por que você acha que ele escolheu uma imagem tão doméstica, quase, para falar de algo tão milagroso como a gestação? É uma ótima pergunta. Eu vejo isso de duas formas. Primeiro, é uma imagem que qualquer pessoa daquela época entenderia. A transformação do leite em queijo é um processo quase mágico, né? De algo fluido se tornando sólido, ganhando forma. É uma analogia perfeita para o desenvolvimento do embrião. Mas, no livro mais profundo, ao usar essas imagens barro, leite, queijo, a tecelagem de ossos e tendões, ele não está só fazendo poesia, ele está construindo um caso. Cada metáfora é uma peça de evidência que ele apresenta a Deus dizendo: olha o teu trabalho, olha o detalhe, olha a arte que você empregou em mim. Então é quase com um elogio envenenado, não é? Ele está dizendo, você é um artista incrível, um engenheiro perfeito, para depois de forma implícita perguntar: então por que você está esmagando a sua própria obra-prima? Por que um mestre pintor criaria uma tela magnífica só para depois atear fogo nela? Precisamente, é um argumento devastador e que se baseia na própria natureza de Deus como Criador. Jó está dizendo que as ações atuais de Deus, a destruição, são uma contradição fundamental com as ações passadas, a criação cuidadosa. A lógica dele é impecável. Um criador que se deleita nos detalhes não deveria se tornar um destruidor caprichoso. E é isso que o leva à conclusão mais sombria, lá no versículo 13. Mas ocultaste estas coisas no teu coração, e agora sei que este era o teu plano. Essa frase me dá arrepios. A dor dele é tão imensa que a única explicação que ele encontra é que o sofrimento não é um acidente, mas um plano deliberado desde o início, que toda a beleza da criação era só o prelúdio para uma tortura planejada. É a conclusão de uma mente levada ao limite. A nota de estudo sobre esse versículo aponta exatamente para essa suspeita de Jó. Ele não consegue mais ver a bondade na criação, ele a reinterpreta como uma armadilha. E isso o coloca numa situação que hoje a gente chamaria de um catch-22, um beco sem saída existencial, que ele descreve nos versículos 14 e 15. Sim, ele diz, se eu pecar, tu me observas. Se for ímpio, ai de mim. E se for justo, não levantarei a cabeça. Ou seja, não tem movimento vencedor. Se ele erra, é punido. Se ele acerta, a justiça dele não serve para nada. Ele continua sofrendo e não pode nem sentir orgulho do bem que fez. É uma prisão perfeita. É a sensação de que as regras do jogo são manipuladas. E essa sensação de estar encurralado evolui para um sentimento de perseguição ativa, implacável. A vigilância de Deus, que no versículo 12 ele chamava de cuidado protetor, agora se transforma em algo predatório. A imagem que ele usa no versículo 16 é aterrorizante. Ele diz que Deus o caça, como um leão feroz. A imagem de Deus como um leão feroz. Puxa, isso inverte toda a teologia do bom pastor. O pastor se torna o predador e Jó, a ovelha, agora é a presa. Não tem mais proteção, só perseguição. E uma perseguição que se intensifica. Ele diz que Deus renova suas testemunhas contra ele e multiplica sua ira. Qualquer movimento de Jó, qualquer tentativa de levantar a cabeça, é recebida com mais força, mais pressão. A caçada se torna cada vez mais cruel. E com essa imagem de ser caçado, sem ter para onde fugir, o que resta a Jó? Aonde o argumento dele vai a partir daqui? É aí que o discurso atinge o fundo do poço mesmo. Depois do tribunal e do paradoxo da criação, ele chega ao apelo final. E o que é chocante é que ele não pede mais por cura, por justiça ou pela restauração da família, dos bens. Ele ataca a raiz de todo o problema, a sua própria existência. Ele pergunta diretamente: por que me tiraste do ventre de minha mãe? É a pergunta mais fundamental de todas. Não por que estou sofrendo,
Mas por que eu existo para sofrer? Ele continua dizendo que teria sido melhor morrer antes de qualquer olho visse, ter ido do ventre para a sepultura. O desejo dele não é mais consertar a vida, é apagá-la. Nunca ter acontecido. E por causa disso, o pedido dele se torna muito mais modesto. Ele não espera mais por um final feliz. Ele só quer uma trégua. Versículo 20. Cessa, pois, e deixa-me em paz, para que por um pouco eu tome alento. Ele não pede para a tempestade passar. Ele pede só alguns minutos de calmaria antes do naufrágio final. Exato. As notas de estudo enfatizam essa modéstia do pedido. Ele sabe que seus dias são poucos e que ele está indo para um lugar do qual não voltarei. Ele não tem esperança de reversão. O único pedido que resta é por um breve cessar-fogo. Um momento para respirar, para tomar alento antes do fim inevitável. É um pedido de uma dignidade mínima diante da aniquilação. E a descrição que ele faz desse lugar do qual não voltarei é uma das passagens mais sombrias de toda a literatura. É de gelar espinha. Ele não descreve um paraíso, nem um inferno com julgamento. Ele descreve o nada, a ausência. Ele chama a morte de terra da escuridão e da sombra da morte. Terra escuríssima como a mesma escuridão. E sem ordem alguma. É a imagem de um caos absoluto, de um vazio sem luz, sem estrutura, sem sentido. É um vácuo. E a frase final dessa descrição é a que, para mim, resume todo o desespero existencial dele. Ele diz que é uma terra onde a própria luz é como a escuridão. Onde a própria luz é como a escuridão. Uau. Pensa no que isso significa. Em qualquer situação, por mais escura que seja, a luz representa esperança, contraste, uma possibilidade de orientação, mas para Jó, nesse momento, a escuridão é tão total, tão absoluta, que até a ideia de luz perdeu seu significado. A esperança se tornou indistinguível do desespero. Não há mais nada que se agarrar. É o zero absoluto da experiência humana. Esse texto não tenta nos consolar com promessas futuras. Ele se senta com a gente na escuridão mais profunda. Então, olhando para a jornada completa deste capítulo, é um caminho descendente, assim, impressionante. Começa com um cansaço de viver, que se transforma em uma acusação judicial contra Deus. Daí, evolui para um argumento brilhante sobre o paradoxo do Criador que se torna destruidor. E tudo isso deságua num apelo final, não por salvação, mas por uma pequena pausa, um momento de paz, antes de mergulhar nesse nada que ele descreve de forma tão aterradora. E o grande valor deste capítulo, talvez o grande consolo que ele oferece, paradoxalmente, vem de sua honestidade implacável. Esse texto valida a experiência humana do sofrimento que parece arbitrário, sem sentido. Ele dá voz, dentro das páginas sagradas, à dúvida, à raiva, ao sentimento de abandono e à necessidade de confrontar o divino. Jó nos ensina que a fé não é só aceitação silenciosa. Às vezes, a fé mais forte é a que tem a coragem de lutar, de argumentar, de exigir ser ouvida na profundidade da nossa dor. É a ideia de que a dúvida e a raiva não são o oposto da fé, mas talvez uma parte essencial dela, né? Especialmente em momentos de crise. Exatamente. Este capítulo não oferece a Jó uma resposta. Ele não resolve o sofrimento dele. Ele apenas o articula com uma precisão e uma honestidade que chegam a doer. E isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. Em nossos próprios momentos de crise profunda, será que o mais importante é encontrar imediatamente uma resposta teológica ou uma explicação para a nossa dor? Ou haverá um valor ainda maior em, primeiro, encontrar as palavras certas, as palavras honestas, mesmo que amargas, para expressar a verdadeira e complexa dimensão do que estamos sentindo? Deus abençoe todos os ouvintes.